E aí, pessoal? Estamos de volta com mais um Reflexão Viva, aqui na série Primeiros Passos, onde a gente está refletindo todo fim de semana, uma vez por semana, sobre cada ponto básico da nossa fé cristã, da nossa vida cristã. Hoje queremos falar um pouco sobre a luta do século. Tá estranhando? É a luta do século mesmo. Quer saber mais? Então continua conosco, compartilha o vídeo, comenta aí sem dó, dá o seu like e vamos a mais um vídeo do nosso Reflexão Viva, série Primeiros Passos, a luta do século. Vamos falar sobre luta do século. É isso mesmo que você ouviu, luta do século. Mas essa luta não tem ringue, não tem octógono, não envolve lutadores de boxe ou lutadores de MMA, nem muito menos de karatê ou kung fu. Essa luta, a luta do século, me envolve, te envolve, nos envolve. Sim, essa luta não tem hora marcada, não tem lugar marcado. Essa luta acontece dentro do meu coração, dentro do seu coração, dentro do nosso coração. E ela não é contra uma pessoa ou líder. Ela não é contra um sistema de governo. Ela não é para fazer manifestações como temos visto pelo Brasil e pelo mundo. Essa luta é contra dois elementos, eu mesmo e as regiões celestiais, o que está em volta de nós. Olha o que está escrito na palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Olha o que Paulo fala. Mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo explica que ele tinha uma luta dentro de si, dentro dele mesmo, e esse esmurrar era como que lutar contra ele mesmo, lutar contra as suas vontades. Olha também o que Paulo vai falar lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha, essa luta é a luta do século, porque é uma luta que tem que ser muito aguardada, tem que ser muito preparada, tem que ser muito estudada, né? Porque senão, como diz aí por aí, né, nas gírias, dá ruim. Porque senão nós não vamos ter como vencer. Mas você deve estar me perguntando, nessa reflexão toda que a gente está fazendo, por que essa luta? Por que temos que travar essa luta? Por que eu tenho que travar essa luta? Quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele vem e faz morada em nós através do nosso Espírito. E a partir dali, a partir do momento que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, né, nós somos uma nova criatura. Aquilo que nós fazíamos de errado,
que entristecia Deus, nós começamos a não praticar mais, começamos a não querer fazer mais, né? Esse deve ser o desejo daquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador. Paulo, o apóstolo Paulo, fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E como novas criaturas, como nós somos novos, como nós nascemos de novo, é uma outra expressão que Jesus diz e explica lá a Nicodemos, que precisamos nascer de novo, nós começamos tipo do zero. Como nós temos essa regeneração, nós precisamos ser diferentes. E aí que podemos realmente, como dissemos no último vídeo, ser chamados de cristãos, porque os cristãos são aqueles que imitam a Cristo, aqueles que querem ser igual a Cristo, igual a Jesus, né? E como cristãos, nós, a partir de agora, vamos ser diferentes. E vai começar, como também falado no último vídeo, né? Se você não viu, corre lá depois desse vídeo, você vai entender muito melhor, né? E vai começar um processo de santificação, né? Que é de se separar. É de se separar das coisas do mundo, é de se separar desse sistema de desejos carnais, sistema de maldade, sistema de perversidade, se separar das coisas que entristecem a Deus. E nós vamos assim começar a ser diferente. Olha só como tem que ser a nossa conduta a partir do nosso processo de santificação. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, explica muito bem. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, o culto racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz para nós que agora temos Cristo, que agora temos cristão, que somos cristãos, que não podemos nos amoldar, ou seja, nos conformar, ou seja, nos tornar forma, ser iguais ao mundo, ser iguais ao que se faz por aí, ser iguais ao que é da nossa vontade, ao pecado. Não podemos mais estar dando ouvidos aos nossos desejos de pecado, nossos desejos de entristecer a Deus. E ele fala muito bem para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que precisamos não nos conformar com este século, com este mundo, não podemos mais ser iguais, né? E a partir disso, a gente vai entender essa luta, porque nós, como também já refletido em vídeos anteriores, nós temos desejos carnais, a nossa natureza é pecaminosa por causa do pecado, daquele pecado original lá. Nós temos sempre desejo de fazer coisas erradas, sempre desejo de fazer o que bem entender, de não ouvir a Deus. E aí começa essa luta. Começa a luta mais importante da nossa vida, que é sempre constante. A luta dos desejos pecaminosos que a gente tem com o fruto do Espírito, com aquilo que Deus quer de nós, com a vontade de Deus para as nossas vidas. Existe um exemplo, uma história muito interessante, contada há muito tempo atrás, que eu aprendi e ficou comigo. Existia um homem que tinha 2 cachorros, e ele criava esses 2 cachorros de forma igual.
E eles eram cachorros ferozes, cachorros de raça grande, aquela raça que dá medo. E nunca ele podia colocar os cachorros juntos, né? Porque eles podiam brigar. E constantemente eles brigavam, né? Constantemente eles brigavam. Mas um dia ele parou, pensou, olha, eu cuido deles igual, agora eu vou fazer um teste. Eu vou, durante essa semana, dar comida a um cachorro e o outro cachorro eu vou deixar sem comer. Eu não vou dar comida a esse cachorro. E passou a semana e assim ele fez. No fim de semana, ele soltou os dois cachorros. E como de costume, com os dois cachorros juntos, eles foram para a briga. E adivinha quem ganhou? Adivinha quem ganhou? Foi o cachorro que tinha se alimentado. Foi o cachorro que durante toda a semana ele deu comida, ele alimentou melhor. Ele ganhou o cachorro que não estava comendo. Assim é essa luta. É essa luta que é travada por todos nós. E se a gente alimentar os nossos desejos carnais a mais, com maior quantidade do que a vontade de Deus nas nossas vidas, do que Deus quer para as nossas vidas, a nossa carne, os nossos desejos pecaminosos ganharão essa luta, né? E é por isso que quando a gente crê em Jesus e a gente começa a andar com Jesus e a gente começa a buscar a santificação, buscar fazer a vontade de Deus, é por isso que muitas vezes nós nos sentimos até sem saber o que está acontecendo, até meio sem entender, porque as vontades de errar vêm e a gente tem que lutar. E a gente tem que se esforçar para que essas vontades naturais, essas vontades pecaminosas não venham tomar conta das nossas vidas, né? Isso é a luta. É por isso que existe essa luta, a luta que nós travamos dia após dia. Jesus um dia, quando estava para ser preso lá no Getsemane, estava orando e os discípulos estavam dormindo. Quando Jesus viu isso, ele disse o seguinte aos discípulos: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Por isso que deve existir a luta. Essa luta é muito importante nas nossas vidas. É por isso que precisamos vigiar e orar. É por isso que necessitamos estar firmes com Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai nos dar um exemplo de quem nós podemos nos comparar. Nós somos como atletas. Você já viu atleta, né? Em Jogos Olímpicos, né? Em competições na televisão. O cristão é como um atleta. O atleta, ele corre para um objetivo, corre para um prêmio. O apóstolo Paulo vai explicar isso lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 e 25, né? Que o atleta ele corre para um alvo. E naquela época, na época de Paulo, né, os gregos eram muito apaixonados pelo esporte, né? E de 2 em 2 anos eram feitos jogos, onde havia competições de atletismo, onde haviam competições de luta greco-romana, né? Que competições para, no olhar deles, estar dando honra aos deuses, né? E nessas competições, né, os atletas se preparavam por muito tempo, por longos meses, fazendo dietas rígidas, para que tentasse ganhar as provas, para que tentasse ganhar lá a competição de atletismo, ganhar a luta contra o seu adversário. E no final, o atleta ganhava
uma coroa de folhas que estava muito bonita quando ele recebia, mas daqui a alguns dias já estava velha, já estava ressecada, né? E o apóstolo Paulo vai falar que os cristãos são como esses atletas, né? Mas a diferença é que nós não corremos, não lutamos por uma coroa corruptível, por uma coroa que está boa hoje, por um prêmio que está bem hoje, mas daqui a alguns dias vai ressecar, vai estragar. Não. Nossa corrida, nossa luta é por um prêmio incorruptível. E quando eu digo incorruptível, é que não acaba, que não estraga, que não é algo material, né? Essa luta é pela vida eterna. Essa luta é por uma vida distante do pecado, uma vida perto do Senhor, uma vida eterna com Deus, em paz, sem sofrimento nenhum, né? Essa luta é para que possamos estar obedecendo ao nosso Senhor, amando a Deus a cada dia mais, né? E Paulo também vai nos comparar como soldados, né? Vocês, eu creio que já devem ter visto, né? Nós já vimos muitas vezes filmes de soldados. Existem muitos por aí em Hollywood, né? E até filmes de outros países, sem ser lá no maior centro de cinemas do mundo, né? Onde retrata lutas, onde retrata guerras. Nós, como cristãos, somos também como soldados. E os soldados precisam estar preparados para a guerra, precisam estar com a armadura em punho, precisam estar vigilantes. Olha o que o Paulo diz lá em Efésios, a partir do versículo 10 do capítulo 6 até o versículo 18. Vai estar explicando sobre o nosso exemplo de soldado, sobre como nós podemos ser comparados como soldados. Olha só, Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E até o versículo 18, Paulo vai explicar cada parte da armadura, como nós vamos nos preparar para esta guerra, para esta luta, uma luta que não podemos fraquejar, né? Ele vai falar sobre as armas de defesa, nossas armas de defesa. Todo soldado tem que se preparar para defender. Então Paulo vai exemplificar a couraça da justiça, né? O capacete da salvação, né? O escudo da fé, que é a nossa certeza. Tudo isso é a nossa certeza da salvação, através da fé em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, através da fé em Jesus que morreu e ressuscitou por nós, né? Ele vai também nos dizer sobre as armas de ataque, as armas para ir contra o inimigo, que é da nossa luta, é dessa luta, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a Bíblia, né? Precisamos estar forjados com a espada do Espírito. Precisamos estar embanhados e na nossa mão, no nosso coração, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Precisamos ter as sandálias do Evangelho da Paz, né? Que é a evangelização, né? Tudo isso Paulo vai explicar para que possamos ganhar essa guerra, essa luta, essa batalha. E finalizando,
finalizando essa reflexão sobre a luta do século nas nossas vidas, Paulo também vai nos deixar os elementos dessa luta, que com mais calma você pode estar lendo, meditando, né? E falando com Deus, meditando e pensando no que você tem vivido, em como você tem vivido e como você pode melhorar, né? Lá em Gálatas, capítulo 5, ele vai falar sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito. E eu quero colocar rapidinho, né, para vocês, para nós refletirmos um pouco mais, para nós refletirmos sobre quais os elementos dessa luta toda. Versículo 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. As obras da carne são essas. E o sistema mundano, todo mundo está na prática dessas obras da carne, né? As obras da carne são como a consequência, a reprodução dos nossos desejos carnais. E se a gente alimenta os nossos desejos carnais, com certeza vai reproduzir, vai gerar em nós cada obra descrita aqui nesse texto, onde foi lido, né? A impureza, a imoralidade sexual, a idolatria, que muitas vezes não precisa ser numa imagem de escultura, mas idolatria é já colocar qualquer coisa acima de Deus, né? É idolatria. A ira, o egoísmo, as dissensões, as facções, que são aqueles grupinhos partidários que desprezam outros e só querem ver o lado seu, né? E ele descreve a discórdia, o ódio, né? A bebedice, a embriaguez, né? A glutonaria, né? A orgia. Tudo isso é obra da carne. É quando nós alimentamos e deixamos os nossos desejos carnais, pecaminosos, ganharem a luta. Mas existe também o fruto do Espírito, que são os outros elementos. Aqueles elementos que são gerados por aqueles que são cristãos, por aqueles que tentam obedecer ao Senhor, por aqueles que têm Jesus no coração. Olha só, versículos 22 e 23 do mesmo capítulo 5 de Gálatas. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas virtudes não há lei, ou seja, não há condenação. Sabe? Que a gente possa, a cada dia mais, alimentar o fruto do Espírito nas nossas vidas. Não deixar as obras da carne vencerem essa luta, né? Não pode. Não podemos permitir isso. Nós, como cristãos, como imitadores de Cristo, precisamos pedir a Deus para que o fruto do Espírito, né, venha a ser notório em nossas vidas, venha a ser realmente real em nosso viver. Pensa nisso, reflita nisso e queira ser um vencedor
nessa luta, na luta do século, na luta mais importante para a sua vida. E, com certeza, você verá que Deus vai estar contigo, vai te abençoar. Porque, olha, pode ser difícil, e é difícil essa luta, mas em Cristo somos mais que vencedores. Tá bom? Pense nisso. E se você quer saber mais, vamos continuar falando mais, refletindo mais sobre o fruto do Espírito, que é tão importante para nós. Então não deixe de ver os nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, dê um joinha, dê um like, aí é muito importante para a gente a sua participação. E se inscreva no nosso canal Viva Teologia. E até mais com o nosso Reflexão Viva, série Primeiros Passos. Até mais!